Bom dia a todos, obrigado pelo convite. A minha apresentação é sobre a controvérsia do antibiótico no preparo do cólon como prevenção de infecção. Quando eu fui preparar essa aula, que eu fui rever a literatura mais antiga para ver de onde que essa história começou, a gente começa a achar que cada trabalho tem um objetivo diferente para fazer esse estudo. Inicialmente, eles pensavam na redução da massa fecal, que para facilitar a manipulação intestinal. Vou tentar ir com o mouse. Para facilitar a manipulação intestinal. E principalmente para passagem e disparo de grampeadores e instrumental cirúrgico durante a cirurgia. E uma coisa que ficou menos comum hoje em dia, mas já foi muito utilizado, que era a realização de colonoscopia intraoperatória. Na avaliação desses objetivos, eles começaram a perceber que existia uma redução da contagem bacteriana, e alguns estudos começaram a mostrar a redução de infecção de sítio cirúrgico e, principalmente, as complicações cirúrgicas, como as disfunções de anastomose, que, em segunda instância, acabava levando a um processo de infecção de sítio cirúrgico. Essa cirurgia de cólon e reto é considerada em vários centros de vários países como uma das maiores taxas de infecção de sítio cirúrgico eletiva. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados dessa cirurgia por ser uma cirurgia potencialmente contaminada ou contaminada em algumas situações, e a gente normalmente notifica cirurgias limpas. Aqui no estado de São Paulo existe um item que a gente notifica, que são as cirurgias de cólon laparoscópicas, né? Mas quando a gente olha os dados do CVE, muitos dos hospitais do estado não notificam esse dado. Então, é um dado subdiagnosticado. Pelos dados do CVE, dava em torno de 4%, 2% a 4%. Mas os dados americanos, eles variam de 5,4% a 23% nos Estados Unidos, e os dados europeus também vai de 4% a 20% de infecção nesses pacientes. Então, a história começa em 1970, quando começaram os primeiros estudos de preparo do cólon mecânico mais antibiótico por via oral. Quando esses estudos começaram, esse preparo do cólon mais o antibiótico versus o preparo simplesmente mecânico, esses estudos mostraram benefício. Desde então, vários autores vêm tentando esclarecer essa dúvida sobre o que fazer. Qual é o problema que a gente encontra quando vai rever essa literatura? A maioria desses estudos, eles comparam simplesmente o preparo mecânico e versus a cirurgia sem o preparo. E a maioria desses estudos, desde a década de 70, não incluíram antibiótico por via oral. Até que em 2010, parece que houve um consenso, após a publicação desse estudo que eu vou mostrar para vocês, que nas cirurgias de câncer coloretal houve um benefício. E a partir daí houve uma intensificação na discussão entre os cirurgiões das sociedades de cirurgia sobre o preparo do colo. Esse é o estudo de 2010, ele é um estudo que foi de outubro de 2007 a janeiro de 2009, somente com pacientes com neoplasia retal. Eles compararam laxantes orais, iniciados 24 horas pré-cirurgia, mais enema, e olha que interessante o enema que eles utilizaram, que era com iodo mais povidine, na noite anterior e 2 horas antes da cirurgia. E a profilaxia antibiótico era para todos os grupos, a profilaxia EV. E outra coisa interessante desse estudo é que a profilaxia para a cirurgia de cólon, no caso, eles colocavam metronidazol endovenoso e ceftriaxona para todos os pacientes como antibiótico profilático no estudo. Então, todo mundo recebeu ceftriaxona mais metronidazol como profilaxia endovenosa, e um grupo foi somente... não teve preparo do colo, e outro grupo teve o laxante oral mais enema. A avaliação deles foi mortalidade em 30 dias. E aqui estão os principais trabalhos. Em 30 dias houve significância estatística protetora no grupo que fez esse preparo proposto pelo estudo. E, inclusive, a morbidade infecciosa, houve menos infecção no grupo que recebeu esse preparo do cólon com iodo povidine. A partir desse estudo,
saíram uma série de estudos que foram para o mesmo sentido, tentando mostrar a menor mortalidade e redução de quadros infecciosos. E quando tinha quadro infeccioso, complicação abdominal, foi 15 no grupo que fez o preparo versus 34 de que não fez o preparo. A decência de anastomose também foi menor no grupo do preparo e abscessos pélvicos isolados também foi menor. E aí, a partir de então, por conta desses resultados, os guias que se vieram depois, todos propuseram que se fizesse o preparo do cólon, mas lembrando que aqui ainda não tinha antibiótico via oral. Após esse período, a gente tem vários estudos, assim, a maioria dos estudos são com 10, 15 casos, uma heterogeneidade de patologias incluídas, porque quando a gente fala cirurgia de cólon e cirurgia de reto, a gente tem uma gama muito grande de cirurgias. Definição do desfecho, a gente não encontra na maioria dos estudos o que eles consideraram infecção de sítio cirúrgico e quais eram os critérios de decência de anastomose. A descrição dos preparos e antimicrobianos utilizados. Esse, na minha opinião, é o maior problema. A maioria dos estudos não falam como é que eles faziam o preparo e quando falavam antibiótico por via oral, você não consegue saber efetivamente qual foi o antibiótico dado em cada estudo. A gente vai ver mais para frente que nas meta-análises, que inclui todos esses estudos dentro de uma meta-análise, existe inclusive uma heterogeneidade de qual antibiótico via oral que foi utilizado nesses pacientes. E a divergência entre os cirurgiões, porque volume de laxante administrado, tempo antes da cirurgia, não tem nenhuma auditoria de se a cirurgia atrasava ou não, eles colocavam todos sempre 2 horas antes da cirurgia, mas você não tem qual a assertividade de adequação aos protocolos do estudo. E a maioria do que a gente encontra hoje são as meta-análises tentando juntar esses pequenos estudos. A primeira meta-análise que eu queria mostrar para vocês é essa de 2019. Começa com 160 estudos e no final a gente observa que eles vão avaliar somente 8. Isso vai acontecer com quase todas as meta-análises quando falam em preparo de colo. Durante o processo de randomização e análise dos estudos, quase todos vão sendo excluídos. E olha que interessante que a gente encontra. Nessa primeira meta-análise, ele não viu diferença entre o preparo mecânico e o não preparo. Mas olha aqui nessa coluna como tem o risco de viés é muito alto nesses estudos. E lembrando, aquele estudo de 2010, que é considerado por todos os guias como o divisor de águas, não está incluído na meta-análise que a gente está apresentando. E ele não vai ser incluído em quase nenhuma meta-análise. Então, aonde que eu quero chegar? A gente tem um estudo que é considerado divisor de águas pelos guias, da Sociedade Americana, Europeia e Britânica, e quando a gente vai analisar as meta-análises, esse principal estudo não foi incluído em nenhuma das meta-análises recentes. Então, essa meta-análise conclui que existe baixa evidência em reduzir as complicações. Esse é um outro estudo que foi publicado em 2019, que avaliou o período de 2012 a 2015, preparo do cólon versus preparo do mecânico mais antibiótico oral. É o maior estudo que a gente vai encontrar recente. Ele é um caso controle retrospectivo nesse período, e o segmento desses pacientes foi de 30 dias. O total de pacientes que chegaram a ser analisados nessa revisão foi de 27.804, e aqui a gente tem a estratificação de quantos pacientes tinha por cada estratégia. Sem preparo, preparo mecânico, somente antibiótico VO, e mecânico mais antibiótico por via oral. Importante nesse trabalho, não é descrito como foram feitos os preparos de colo e quais são os antibióticos utilizados nesses pacientes. E a conclusão, ele faz uma análise estatística bastante robusta, e o que a gente observa, aqui em cima estão os principais. Então, a gente tem, sem o preparo, foi considerado referência, e ele vai ver o risco de infecção a partir do grupo sem preparo. E eles viram que o grupo que recebeu antibiótico via oral mais o preparo de cólon foi significantemente estatístico para a redução tanto de infecção de sítio cirúrgico, quanto a infecção no órgão-espaço, decência de anastomose e ferida operatória. Somente o mecânico ou somente o antibiótico não houve significância estatística para essa recomendação.
Uma outra revisão sistemática, também importante, essa de 2022, ele tentou resolver essas controvérsias relacionadas à preparação das cirurgias de cólon eletiva. De novo, a gente tem um grande número de trabalhos incluídos no começo do estudo, mas no final a gente percebe que vão sobrar poucos estudos realmente a serem analisados. Então a gente tem o preparo mecânico mais antibiótico endovenoso, somente antibiótico endovenoso, profilático, endovenoso mais antibiótico oral, sem o preparo, preparo mecânico mais antibiótico por via endovenosa mais antibiótico por via oral e somente antibiótico por via oral com um estudo. O que é importante ressaltar? Houve uma concordância muito grande na profilaxia antimicrobiana endovenosa, cefazolina ou cefuroxima mais metronidazol para esses pacientes. Tá? Então, isso quase todos os estudos estão concordando. Alguns usaram quinolona, mas a maioria desses estudos foi com cefazolina ou cefuroxima. O problema vem agora. Quando a gente vai olhar quais são os antibióticos que foram administrados por via oral, a gente achou um estudo holandês que deu anfotericina B, colistina e tobramicina. Um outro estudo que colocou ciprofloxacina mais metronidazol. Olha a dose da ciprofloxacina oral que foi utilizada. 700 miligramas 4 vezes mais metronidazol. A sulfametoxazol, metropin mais metronidazol. E neomicina com metronidazol e neomicina mais eritromicina. Então, de novo, ele vai acabar concluindo no estudo uma conclusão complicada, porque a gente percebe que existe mesmo naqueles que tiveram sucesso, a gente observa que os antibióticos orais, incluídos nos estudos mais robustos, são muito heterogêneos. E o que chama a atenção são os gráficos que ele coloca em seguida, onde ele coloca a probabilidade de sucesso. Então, por exemplo, aqui ele viu que a principal probabilidade de sucesso vai ser encontrada naqueles pacientes que receberam antibiótico por via endovenosa, mais antibiótico por via oral sem o preparo, depois é seguido do antibiótico do endovenoso mais oral com o preparo de cólon. E as outras estratégias aparentemente não tiveram probabilidade de sucesso. E aqui, nesse mesmo trabalho, em relação à infecção de sítio cirúrgico, a gente observa que o preparo do colo, mais antibiótico por via oral, mais antibiótico venoso, versus somente antibiótico venoso, foi protetor para a infecção de sítio cirúrgico. Antibiótico endovenoso oral versus antibiótico venoso também foi protetor. E a mesma coisa a gente vai ver com antibiótico oral versus o preparo sendo protetor aqui embaixo. Então, a gente tem antibiótico oral versus o preparo de colo, mais antibiótico endovenoso, mais antibiótico oral sendo protetor para a infecção de sítio cirúrgico. E quando a gente vai olhar para a anastomose, ele não conseguiu encontrar a decência de anastomose diferença para nenhuma das estratégias que ele propôs analisar. Tá? O que vai um pouco de encontro ao que a gente vinha vendo nas outras meta-análises, onde o maior sucesso era inclusive nas complicações cirúrgicas de anastomose. Tentando resolver esses estudos, desde 2010, quando a gente teve aquele trabalho que, em teoria, foi o divisor de águas para retomar o assunto, a gente tem 3 grandes guias que falam sobre o assunto. Então, a gente tem esse de 2013, o de 2017 e 2019. A grande diferença dessas recomendações estão no antibiótico por via oral. Então, a gente percebe que tanto esses 2 últimos, eles acabam recomendando antibióticos não absorvíveis, e aí fica em aberto qual é o antibiótico não absorvível que você pode, e lá ele coloca algumas opções, mas esse guia de 2013 ainda coloca o macrolídeo, a eritromicina, como um antibiótico recomendado, é a diferença desses estudos. E, por fim, para a gente tentar ver o que esses guias tentam ajudar nas recomendações, o guia mais recente, que é da Sociedade Americana de Cirurgia Cólon-Retal, ele acaba recomendando que o preparo mecânico do colo associado com um antibiótico oral é tipicamente recomendado para ressecção colo-retal, com nível de evidência 1B. Eu não, assim, ele tenta ele passa um período grande do início tentando dizer as evidências, mas quando a gente vai ver esses estudos que eu trouxe para vocês, a gente percebe que é complicado fazer uma recomendação forte de 1B, mas a Sociedade de Cirurgia
americana acaba recomendando. Eu trouxe o print da recomendação para vocês verem como está escrito no guia. Outra coisa que ele coloca um forte nível de evidência, e aí eu acho que realmente ela é real, é que o preparo do cólon sozinho, com ou sem antibiótico oral, é não recomendado para pacientes submetidos à cirurgia. Então, o que a gente percebe é que, na grande maioria dos estudos, o preparo do cólon mecânico isoladamente não trouxe resultado positivo. E que somente antibiótico oral não deve ser recomendado, e aí ele coloca nível de recomendação 2C, e o preparo de enemas também sozinho, sem o preparo do cólon, ele também coloca como baixa recomendação. O que vai um pouco de encontro ao que a gente está acostumado. A gente percebe que o preparo mecânico e o enema é amplamente utilizado nos hospitais, e a grande dúvida é se dá ou não antibiótico oral. Aqui ele inverte. Ele acaba recomendando que o antibiótico via oral, ele tem um nível de evidência 1B, que é questionável, ao meu ver, isso, e acaba colocando que somente os preparos mecânicos são de baixa recomendação. Então, por fim, a finalidade de eu trazer isso para vocês a gente ainda continua com a dúvida, mas as sociedades de cirurgia de cólon retal estão recomendando fortemente. Então, talvez a gente passe a ter cada vez mais uma pressão dos cirurgiões para a recomendação do antibiótico por via oral, e, inclusive, o tempo de recomendação nesse guia são 72 horas. Tá? Então, aí passaria a não ser só o preparo do cólon, seria uma profilaxia estendida por via oral nesses pacientes submetidos a preparo do cólon. Tá? Só para ficar claro isso, saber de onde que vem essa ideia dos cirurgiões que começam a pedir isso para a gente. Obrigado.